Graça e paz a todos os irmãos e amigos visitantes. Em continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Apocalipse, da editora cristã evangélica, hoje nós estudaremos a lição de número 11, que tem por tema As 7 Trombetas, que está baseada nos capítulos 8 ao capítulo 11 do livro que nós estamos estudando. E eu sugiro a vocês, alunos da Escola Bíblica Dominical e amigos que nos acompanham, que antes do estudo vocês façam a leitura de cada capítulo sugerido para esse estudo de hoje. E aos alunos da Escola Bíblica, caso tenham alguma dúvida, caso queiram fazer alguma pergunta ou mesmo um complemento do estudo, compartilhem no grupo do WhatsApp da Escola Bíblica que vocês fazem parte. E assim, juntos, nós vamos caminhar em unidade, comunhão, amor, no aprendizado da Palavra de Deus. O alvo da nossa lição é levar-nos a compreender quão grave é a incredulidade e a idolatria, e a percebermos que a justiça divina agirá até a vitória e o reino de Cristo. Outro sim, conhecermos um pouco mais sobre os juízos de Deus, que serão derramados sobre a terra e seus habitantes, e a reconhecermos que Deus é o único digno de ser adorado. A lição de hoje continua apresentando os juízos de Deus. Os selos que nós vimos semana passada foram as preliminares que exploravam a condição depravada do mundo e a necessidade do juízo. Há o derramamento da ira divina. O juízo dos selos, trombetas e taças são a resposta de Deus às orações de imprecação dos santos martirizados. Além disso, as trombetas são dirigidas contra a idolatria, tão predominante nos dias de João quanto nos nossos dias. E assim como nós falamos semana passada, eu gostaria de novamente ressaltar que durante todo o estudo do livro de Apocalipse nós vamos ver que há divergências quanto à interpretação de vários tópicos abordados no livro de Apocalipse. Há diferentes linhas de pesquisa, diferentes entendimentos, mas uma coisa nós devemos registrar: a certeza que temos diante dos fatos e das abordagens para a interpretação do livro é que Jesus Cristo, ele retornará para buscar a sua igreja, o que é uma verdade incontestável. E nós, enquanto igreja de Cristo, devemos estar preparados. Aquele que é digno de romper os selos, o Messias, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E os eventos que concluirão a história e introduzirão o evento final no plano divino estão prontos para começar. Devemos lembrar que o rolo não será aberto enquanto não estiverem rompidos todos os 7 selos. Com a abertura do 7º selo, o rolo do manuscrito, que está lá em Apocalipse 5, do versículo 1 ao 8, agora ele está aberto. E os eventos que dão início à eternidade estão prestes a começar. O silêncio é uma muda expectativa diante do início desses eventos finais. O conteúdo do rolo do manuscrito é agora desvendado nas trombetas e nas taças. O juízo das trombetas formam o centro dos 3 conjuntos de 7 selos, estando, porém, mais relacionados em estilo e essência com as taças, do capítulo 15 ao 16, do que com os selos. Os selos
São juízos preliminares que exploram a condição depravada da humanidade, como nós já falamos, e demonstram a necessidade de juízo. Os santos, que são os que adoram ao Cordeiro de Deus, recebem o selo. Louvado seja Deus, vimos em Apocalipse 9, do versículo 4, que os protege da ira de Deus e dos próprios juízos. Porém, enfrentam a ira dos habitantes da terra. São as perseguições, são as calúnias, as mentiras. O silêncio no céu é uma muda expectativa da ação de Deus. Não é somente o derramamento da ira divina, mas também a resposta às orações de imprecação dos santos. Com cada trombeta e cada taça da ira é derramada uma praga sobre a terra. Estas pragas são as expressões da ira de Deus Santo contra uma civilização que decidiu ser leal ao anticristo, em vez de ser leal ao Messias de Deus. E notem, irmãos, que em sua ira, Deus, ele não pensa só em julgamento. O seu propósito também é misericordioso, porque o seu amor e misericórdia se renovam, irmãos, e até no dia da sua ira, o seu propósito também é misericordioso. Tanto que na quinta e na sexta trombeta ocorre o chamado ao arrependimento. Desta forma, as trombetas participam da missão do Evangelho no mundo pelas almas dos homens, tema presente no livro, e tanto estabelecem uma prova definitiva do poder de Deus sobre os deuses terrenos, quanto também oferecem uma oportunidade para que as pessoas se convertam da idolatria, levando-as ao arrependimento, antes que seja tarde demais. As trombetas representam uma intensificação dos juízos divinos, em comparação com os juízos dos selos, incluindo a invasão da terra por parte de seres satânicos, dotados de poder sobrenatural. As trombetas falam de um juízo parcial, enquanto as taças falam de um juízo total. As trombetas descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer, como expressão da advertência de Deus. Após a abertura do sétimo selo, o silêncio, por cerca de meia hora, se faz presente em todo o ambiente celestial. Agora, o livro pode ser aberto. O conteúdo do livro começa a ser visto. A atenção é toda concentrada sobre a terra e os horrores que ela terá que suportar. João revela que viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. A maneira de falar dá a entender que se trata de 7 anjos conhecidos. Antes de as 7 trombetas soarem, João teve uma visão de um episódio breve, com um significado claro, mas com detalhes difíceis. A visão do anjo que oferece incenso no altar concorda com a verdade simples, já expressa na oração das almas dos mártires sobre o altar, que o julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta às orações de todos os santos. As orações dos santos desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremoto são sinais da advertência do julgamento de Deus que se aproxima. O mundo que perseguiu e oprimiu a igreja, agora está sendo alvo do juízo divino em resposta às orações de todos os santos. E o primeiro tópico da nossa revista, irmãos e amigos visitantes, o autor traz por tema as primeiras 4 trombetas. Em resposta às orações dos santos, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Apocalipse 8, versículo 6. Podemos dividir as pragas das trombetas em 2 grupos. As primeiras 4 são catástrofes que afetam a 1/3 parte da natureza, e as 3 últimas caem diretamente sobre os seres humanos. O propósito destes juízos preliminares é levar os homens
ao arrependimento. As orações dos santos são um clamor a Deus por justiça. Isso se mistura com o incenso no incensário de ouro, revelando que tais orações são aceitáveis a Deus e o agradam. Quando elas sobem até Deus, Ele responde às súplicas por meio do anjo que enche o incensário com fogo e lança sobre a terra, iniciando o juízo das trombetas. E o primeiro subtópico, o autor traz por tema a primeira trombeta. Apocalipse 8, versículo 7, que nos diz a palavra de Deus. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. Quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, granizo e fogo, misturado com sangue, apareceram no céu e foram lançados na terra. Ela é semelhante à sétima praga no Egito, com a chuva de uma pedra com fogo. Está lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 23. Aqui, porém, acrescenta-se sangue, o que acentua o seu caráter destrutivo. Esta primeira praga destrói 1/3 da terra, das árvores e de toda a vegetação. Granizo é um juízo frequente no Antigo Testamento. Juízes 10, versículo 11, Jó 38, versículo 22 ao 23, Salmo, capítulo 78, versículo 47. Eu estarei deixando anotado para que depois os irmãos possam estar lendo e fazendo a sua pesquisa. Notem, irmãos, que o soberano Senhor Deus, que está reinando, afligirá os perseguidores da sua igreja, desde a primeira até a segunda vinda, com vários desastres que sucederão na terra. Esses eventos não podem ser datados, mas o espaço de habitação das pessoas e seu alimento serão duramente atingidos. Esses desastres foram lançados à terra. Esses desastres são controlados no céu. São enviados por aquele que está no trono. Todas as coisas acontecem sob total controle do Deus soberano. E o segundo subtópico tem por tema a segunda trombeta. Apocalipse 8, do versículo 8 ao 9, nos diz a palavra de Deus. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Esta segunda praga destrói 1/3 das águas oceânicas. É semelhante à primeira praga no Egito, quando as águas do Nilo transformaram-se em sangue e os peixes morreram. Êxodo capítulo 7, do versículo 20 ao 21. Esta trombeta fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. Esse juízo é mais severo que o primeiro, pois aqui não só há dano na natureza, mas também dano materiais e por inferência de pessoas que viajavam nas embarcações. Esta praga é causada por um objeto aterrorizador, como um grande monte em chamas. Observe que isso não é um monte, mas como um monte, o que implica uma massa enorme voando em direção à terra. A pesca e as navegações são submetidas a uma tragédia. Aqui, tanto comércio como vidas estão sofrendo. São desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas. E o terceiro subtópico, o autor, ele traz por tema a terceira trombeta. Apocalipse 8, do versículo 10 ao 11, nos diz a palavra de Deus. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto,
e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Notem, irmãos, que a grande estrela, ardendo como tocha, cai sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Podemos supor que era um meteorito ou uma estrela cadente queimando ao rasgar a atmosfera enquanto cai na terra. O juízo agora é que a água doce se transformará em água amargosa. A estrela incandescente tornou a água venenosa e o seu efeito foi tão amargo quanto o absinto, uma substância amarga. Esse arbusto de sabor amargo tornou-se o símbolo da tristeza amarga. Provérbios 5, versículo 4 nos diz: amarga como o absinto, da raiz venenosa e amarga da idolatria. Deuteronômio 29, versículo 18. Também do juízo e da morte. Jeremias 9:15, Jeremias 23:15. Lhes farei beber água envenenada. Água envenenada é o juízo divino pelo pecado e pela rebelião. O problema aqui não é somente o fato de a estrela ser chamada de absinto, mas o acontecimento que decorre da sua queda sobre as águas. 1/3 das águas tornou-se absinto. O absinto não é venenoso em si. Todavia, suas conexões com a tristeza amarga e com o juízo fazem dessa planta um símbolo natural da morte. Daí, o versículo 11 afirmar que muitos homens morreram como resultado das águas amargas. E o quarto subtópico tem por tema a quarta trombeta. Apocalipse 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. A quarta praga afeta os corpos celestes, afetam 1/3 do dia e da noite. Ela é semelhante à 9ª praga do Egito, quando a terra se cobriu de escuridão por 3 dias. Uma escuridão tão absoluta que ninguém podia ir de um lugar a outro. Êxodo 10, versículo 21 ao 23. Cada um desses juízos remete a aspectos diferentes da vida do mundo antigo e do mundo moderno. O primeiro juízo mostra que o mundo material não é a resposta. O segundo e o terceiro tratam do comércio marítimo, incluindo o suprimento de alimentos. E o quarto juízo concentra o foco na própria vida, na sua relação com o calor e a luz dos astros celestiais. As 4 trombetas juntas provam que aqueles que vivem somente para este mundo, aqueles que se iludem e se enganam diante dos manjares que o mundo oferece, fazem uma escolha tola, porque a verdadeira vida só existe em Deus. Eu vou repetir. As 4 trombetas juntas provam que aqueles que vivem somente para este mundo, aqueles que se iludem, se enganam com o sistema mundano, fazem uma escolha tola, irmãos, porque a verdadeira vida só existe em Deus. Louvado seja Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. E agora, irmãos, no segundo tópico, o autor da nossa revista, ele traz por tema a 5ª trombeta. As forças da natureza sofreram o julgamento de Deus nas 4 primeiras trombetas, como advertência para os homens pecadores, que nós acabamos de ver. As 3 últimas trombetas têm uma característica peculiar, pois seus anúncios são precedidos de advertências proféticas concentradas assim na frase ai e ai, de forma que nos remete a um sofrimento, a uma expressão de dor. Agora segue uma advertência de que virão coisas piores. A 5ª e a 6ª trombetas são pragas que afetam as pessoas diretamente. E mais uma vez, irmãos, fica claro, fica implícito que as pragas da ira divina caem sobre a sociedade pecadora e rebelde.
e que a igreja selada, a igreja de Cristo, protegida pelo selo de Deus, de alguma forma, não sofre estas pragas, assim como nós vimos com Moisés em Êxodo. Essas trombetas provam os habitantes da terra que os falsos deuses que eles seguiram são forças demoníacas e que esses poderes do mal não são seus amigos. Durante 5 meses, irmãos, os gafanhotos torturarão os habitantes da terra de uma forma tão terrível que as pessoas desejarão a morte, mas não irão encontrá-la. Porém, em seguida, o cavaleiro dá a elas a morte que elas buscavam, e 1/3 da humanidade morre. Todavia, a tragédia do pecado continua, pois a despeito da prova absoluta da onipotência de Deus e do ódio dos falsos deuses pelos próprios seguidores, as pessoas mais não se arrependem, rejeitam a oferta de Deus e voltam a adorar os poderes malignos. Se não, vejamos, Apocalipse 9, do versículo 1 ao versículo 4, nos diz a palavra de Deus. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. João relatou que viu uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela, como base nos paralelos da literatura apocalíptica judaica, é sempre um símbolo de ser angelical, santo ou decaído, dependendo do contexto. E aí nós voltamos à questão de interpretações, ok? Alguns comentaristas citam Lucas, capítulo 10, versículo 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ainda Isaías 14, do versículo 12 a 14. Versículo 12 nos diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E com isso vem, nestas palavras, a interpretação que a queda de Satanás da alta posição no céu, ou necessariamente um demônio. Porém, outros comentaristas observam que quando uma estrela era descrita, havia pouca diferença entre ela caindo ou ela descendo. Nesse sentido, a ação do anjo aqui faria um paralelo com a ação do anjo que desceu do céu com a chave do abismo. Em Apocalipse 20, versículo 1, poderia ser o mesmo anjo. No juízo da 3ª trombeta, vimos uma estrela em chamas caindo do céu. E certamente não era um anjo caído. Portanto, defendem que o anjo desse texto é mais um dos mensageiros angélicos enviados do céu para executar a vontade de Deus. O texto fala de uma invasão particularmente terrível de gafanhotos sobrenaturais saindo do poço do inferno, abismo, que acumularão torturas contra os habitantes da terra durante 5 meses. A descrição destes gafanhotos se baseia em gafanhotos reais, mas vai além deles. Eles não têm permissão para comer a vegetação, como nós vimos Apocalipse 9:4, mas são transformados em seres como escorpiões e ferem as pessoas em lugar de ferir as plantas. Eles saem do abismo em vez do mundo natural e são forças demoníacas, não simples insetos. O desespero causado por tal tormento é refletido na declaração de que durante esse tempo os homens buscarão a morte. Entretanto, Deus não lhes permite morrer até o tempo apropriado, isto é, durante a invasão demoníaca seguinte à 6ª trombeta. Notem, irmãos, que o ataque
não é dissipado contra o povo de Deus. Louvado seja Deus, pois este povo, povo santo, o povo enxertado na videira verdadeira, o povo que não negou a Cristo, que diante das perseguições, diante das lutas, diante das batalhas, continuam firmes no caminho. Este povo está livre do seu juízo nos selos, trombetas e taças, mas o ataque é um juízo contra os que rejeitam o chamado divino ao arrependimento. E o terceiro tópico da nossa revista, o autor traz por tema a sexta trombeta. Vimos no capítulo 8 que na quinta trombeta Satanás recebeu autoridade para abrir o poço do abismo e de lá saírem demônios para atormentar os homens, não podendo estes, porém, atacar aqueles que tinham recebido o selo de Deus. Agora, na sexta trombeta, veremos como o juízo de Deus avança para um desfecho final e como as coisas se agravam. As grandes operações de Deus na terra vêm em resposta às orações do povo de Deus. Foi assim em Êxodo 3, versículo 7 a 8. Tem sido assim ao longo da história, irmãos. Sobretudo, o livro de Apocalipse revela essa conexão entre o altar e o trono. Apocalipse 6, versículo do 9 ao 11, revela as orações dos mártires e o resultado está descrito em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao 17, que nós já estudamos, na cena do juízo. Apocalipse 8, do versículo 3 ao 5, mostra as orações dos santos subindo do altar ao trono e descendo do trono em termos de juízo de Deus, conforme Apocalipse 8, do versículo 5 ao 6. Agora, novamente, em Apocalipse 9, do versículo 13 ao 14, somos informados que a voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, o altar da oração, é que desencadeia a soltura dos 4 anjos do juízo sobre os ímpios. Quando a igreja ora, irmãos, ela se une ao Deus soberano em seus atos de justiça na história. Quando a igreja ora, Deus se manifesta. Adolf Pohl nos diz o seguinte sobre essa passagem: os santos suplicam pela restauração da honra de Deus neste mundo, não por guerras, as quais acontecem de imediato e para a satisfação deles. As guerras resultam da resistência contra a honra de Deus e do Cordeiro. Elas são anticristãs. Significam sempre que quem não dá ouvidos aos mandamentos de Deus e pratica o mal, experimentará que o mal não vai bem, porque Deus vive, irmãos. O mal, ele não vai bem, porque Deus vive, Deus é onisciente, onipresente, e Deus é o bom pastor que cuida de suas ovelhas e Ele conhece, Ele cuida e Ele está vivo. Louvado seja Deus. A soberania de Deus controla os agentes, o espaço e o tempo. Deus, Ele está no controle. Louvado seja Deus. A praga da sexta trombeta é semelhante à da quinta, no sentido de que ambos são julgamentos sobre o mundo pagão através de demônios. A diferença principal é que a praga da quinta trombeta somente torturava, enquanto a praga da sexta trombeta traz a morte para 1/3 da humanidade. Se não vejamos Apocalipse 9, do versículo 13 ao 18, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão,
Contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. As caudas da cavalaria demoníaca são como serpentes. Apocalipse 9:19, parte B. E os cavalos também causam dano com a boca, como acabamos de ler. Deus está no trono, irmãos. Nada acontece sem a sua permissão. Ele está no controle. Louvado seja Deus. Ele é quem permite que Satanás abra o poço do abismo. Ele quem ordena a resposta às orações dos santos, soltar os 4 anjos do juízo. Ele é quem determina de onde esses anjos procedem. É Ele quem determina o tempo exato da ação desses anjos do juízo. Esses anjos do juízo não são livres para agir da forma que eles querem e quando eles querem. Eles estão debaixo da autoridade. Eles foram preparados para essa hora definida. Eles só podem agir no tempo estabelecido por Deus. Há paralelos próximos entre as descrições da nuvem de gafanhotos demoníaca e da cavalaria demoníaca. Eu vou deixar registradas as passagens para que depois vocês possam estar lendo novamente. Em ambas, há a figura central do cavalo de guerra e a aparência sobrenatural grotesca dos seres. Ambas são claramente demoníacas e têm a propensão de atormentar e destruir, infligindo sofrimento com as suas caudas. Da boca destes seres, que se assemelham a leões, vem fogo, fumaça e enxofre. Esses elementos correspondem às 3 cores que aparecem no versículo 17 e mostram que esses monstros realmente vêm do fundo do inferno. No restante de Apocalipse, o fogo e enxofre sempre faz referência ao fogo eterno do juízo, especialmente ao lago de fogo que arde com enxofre, e a fumaça também indica o juízo divino. A razão da morte de 1/3 da humanidade está na boca e na cauda da cavalaria demoníaca. A 5ª e a 6ª trombeta, a praga dos gafanhotos torturando as nações e os cavaleiros demoníacos matando-as, estão intimamente ligadas. O desejo real dos anjos caídos é torturar e matar todos os que são criados à imagem de Deus. E o aspecto mais triste, irmãos, é que a humanidade depravada está tão seduzida e enganada diante do sistema mundano que não é capaz de perceber a verdade. Ela não é capaz de ouvir a verdade. Ela é impelida a buscar o pecado de forma desenfreada. Ela não se arrependerá, irmãos. Deus, no seu juízo, ainda dá oportunidade ao arrependimento. Mas ela estará tão impregnada no seu pecado que o pecado coloca uma couraça diante dos seus olhos e eles não enxergam a verdade e continuam a buscar o pecado de forma desenfreada. E o 4º tópico da nossa revista, o autor traz por tema João e o pequeno rolo. Apocalipse 10, do versículo 1 ao 11, e nós estaremos lendo Apocalipse 10, do versículo 1 ao 3, que nos diz a palavra de Deus. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como um sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha nas mãos um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Assim, como entre o 6º e o 7º selo houve uma mensagem de consolo para a igreja, mostrando os santos em glória, também
Entre a sexta e a sétima trombeta haverá um interlúdio com a mensagem do anjo forte, trazendo o livrinho de gosto doce e gosto amargo aberto em sua mão, e a narrativa das duas testemunhas nos revelando que o fim desta era está próximo. E aí eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, a descida do anjo forte tem o propósito de causar reverência e adoração, já que cada detalhe corresponde à descrição de Deus no Antigo Testamento e de Cristo no capítulo 1. Os 7 trovões retomam a imagem do Monte Sinai e do julgamento do juízo de Deus no Salmos 29. Quase todos os comentaristas concordam que essa expressão ecoa o Salmo 29, em que Deus fala como trovão por 7 vezes, visto que o Salmo celebra o poder de Deus como regente da criação. Ele se encaixa neste contexto em que Deus é o soberano sobre o mar e sobre a terra. João claramente pretende advertir aqueles que estão resistindo a Deus. E eu gostaria de complementar lançando luz sobre outras descrições do anjo forte nesta passagem. Esse anjo desce do céu envolto em nuvem, Apocalipse 10:1. Deus é geralmente identificado com nuvens. Deus conduziu o povo de Israel através de uma nuvem, Êxodo 16:10. Nuvens escuras cobriram o Sinai quando a lei foi dada, Êxodo 19:9. Deus faz das nuvens a sua carruagem, Salmo 104, versículo 3. Quando ele voltar, virá entre as nuvens, Apocalipse 1, versículo 7. E tem outras passagens, mas pela hora... Esse anjo tem um arco-íris em cima da sua cabeça, Apocalipse 10:1. O arco-íris aparece ao redor do trono de Deus, Apocalipse 4:3. Fala que o trono de Deus é um trono de misericórdia, antes de ser um trono do juízo. Deus se lembra da sua misericórdia no dia da sua ira. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus. Esse anjo tem o rosto como o sol. Esta é a mesma descrição de Jesus Cristo dada no início, em Apocalipse 1:16. Quando Jesus apareceu em glória na transfiguração, seu rosto brilhava como o sol. Ninguém podia olhar no rosto dele. Esse anjo tem na sua mão um livrinho, que nós veremos mais adiante. E a segunda observação sobre a sexta e a sétima trombeta é que é um testemunho profético da igreja. Deus ordena a João que reencene o comissionamento de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 8, até Ezequiel capítulo 3, versículo 3. E o resultado deve ser o mesmo do profeta, a doçura da obediência e o amargor da rejeição e o sofrimento. A palavra de Deus, a mensagem de salvação e de julgamento, tem de ser dirigida e assimilada pessoalmente pelo profeta, como por todo servo de Deus que proclama a sua palavra. Do mesmo modo, Ezequiel teve de comer o rolo com a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. O gosto doce ou amargo não se refere a partes diferentes do rolo ou aspectos diferentes da mensagem do profeta, que é para a igreja, em parte, uma mensagem de salvação e, em parte, uma mensagem de perseguição, sofrimento e martírio. Sobre o anjo ter na mão um livrinho, a palavra grega para livrinho é diferente da usada em Apocalipse 5, versículo 1, quando nós vimos: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro descrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Livrinho, aqui, não dá ideia de rolo. O livrinho está aberto, no sentido de que o seu conteúdo é conhecido. O rolo de Apocalipse 5, versículo 1, contém a revelação do propósito de redenção e justiça de Deus executada na história humana. O livro pequeno deve contar uma parte deste propósito divino. Outros identificam esse livrinho como a palavra de Deus que deve ser comida e pregada ao mundo. Versículo 11.
ao repetir que o anjo estava de pé sobre o mar e a terra, João mostra ao leitor que Deus está no controle de tudo. Uma vez mais, a soberania é a ênfase principal. Mediante João, a igreja é chamada ao mesmo ministério da pregação, do arrependimento e do juízo a uma geração que deu as costas para Deus. Tal trabalho implicará a perseguição e até mesmo o martírio, o estômago amargo. Mas Deus deu a seu povo o privilégio da proclamação da sua palavra, doce à boca. Nessa passagem, irmãos, nós entendemos que Deus confia a nós a proclamação da sua palavra. Claro que o mover é do Espírito Santo de Deus, mas nós devemos cumprir o ide de Cristo. E para tanto, que sejamos testemunhas fiéis, verdadeiras e que possamos refletir a luz de Cristo, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a ventos contrários, ventos do engano, da dissimulação, ventos de doutrinas falsas, irmãos. Que sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras e que antes de anunciarmos as boas novas, a palavra que salva, que exorta, que liberta, que possamos viver essa verdade revelada na palavra de Deus, que possamos comer o rolo de uma forma simbólica, nos alicerçar nesta verdade, para sermos usados pelo mover do Espírito Santo de Deus no cumprimento do ide de Cristo. Que possamos, irmãos, sermos testemunhas fiéis, sermos achados por Deus caminhando em espírito e em verdade, e que antes mesmo de abrirmos a boca, o nosso testemunho de vida, o nosso caráter, revele quem realmente somos. E Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece, Ele sabe aqueles que são os seus filhos enxertados nele, a videira verdadeira. E no quinto tópico da nossa revista, o autor traz por tema João mede o templo e o altar. O capítulo 11 de Apocalipse é ainda um interlúdio antes do toque da sétima trombeta. Vimos no capítulo 10 sobre o anjo forte com um livrinho na mão e como João recebeu a ordem de comer o livro e depois profetizar. A igreja precisa interiorizar a palavra, comer a palavra e proclamar a palavra para uma geração que se aproxima do fim. Essa palavra é doce e também amarga. Doce para quem a proclama, amarga para quem a rejeita. Ela traz vida e também traz juízo, irmãos. No capítulo 11, veremos de forma viva a missão da igreja no mundo, sua proteção, proclamação, perseguição, triunfo e então o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus. Se não vejamos Apocalipse 11, do versículo 1 ao versículo 2, que nos diz a palavra de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. João enfatiza novamente a direção divina por trás destes eventos. Ele recebe um caniço de medir semelhante a uma haste. Este objeto era um bambu pequeno, leve e oco, que era reto como uma vara e usado frequentemente para medir a extensão de objetos. O tamanho dele era de aproximadamente 3 metros de comprimento. João é ordenado a pegá-lo e medir o templo e seus arredores. A ideia é semelhante a Ezequiel 40, do versículo 3 ao 5, em que um homem com aparência de bronze tem uma vara de medir em sua mão e a usa para medir o templo. Fica claro que, pela segunda vez, também em Apocalipse 10, do versículo 8 ao 10, João é chamado a recriar uma das visões de Ezequiel. A mensagem do lugar da igreja
nos eventos do fim dos tempos continua desde o capítulo 10. Em Apocalipse 11, do 1 ao 2, João é solicitado a imitar a medição que Ezequiel fez do templo, Ezequiel 40, versículo 3 ao versículo 14, com uma mensagem muito semelhante. O povo de Deus pertence a Ele e está debaixo da sua proteção. Entretanto, irmãos, em Apocalipse 11, versículo 2, essa passagem se afasta da cena de Ezequiel e profetiza a situação do período final da história. O pátio externo está desprotegido, pois Deus permitirá aos pagãos pisotearem os santos durante o período da grande tribulação. Em outras palavras, irmãos, Deus, Ele protegerá os crentes espiritualmente, mas dará permissão às forças do mal para persegui-los e para matá-los. E o sexto tópico da nossa revista, o autor traz por tema Ministério, Morte e Ressurreição das duas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 3 e 4, nos diz a palavra de Deus: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E como eu já falei em outras lições e no início desta, existem várias linhas de pesquisa sobre o mesmo tema no livro de Apocalipse. E hoje não está sendo diferente. Mas como já reforcei, independente das interpretações ou linhas de pesquisa, precisamos ter a certeza de que Jesus Cristo em breve voltará. E precisamos estar prontos. É preciso, enquanto igreja, estarmos com os candeeiros acesos, estarmos prontos para a volta do noivo. E seguindo a continuidade sobre o tema deste tópico, a interpretação da identidade das duas testemunhas é calorosamente discutida. Alguns estudiosos acreditam que elas são figuras reais que aparecerão no estágio final da história e profetizarão. E nós veremos algumas destas linhas de entendimento. Por exemplo, a primeira, alguns pesquisadores entendem que elas falam de Enoque e Elias, em virtude de que esses foram os dois homens que foram para o céu sem experimentarem a morte. Outros pesquisadores entendem que elas falam de Moisés e Elias. Essa descrição tem um rico simbolismo. Na verdade, João vê essas duas testemunhas com características destes dois profetas. Elias é apresentado no versículo 5 e 6 e Moisés é representado no verso 6, parte B. Apocalipse 11, do versículo 5 ao 6, nos diz: se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que se devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Por causa desta descrição, muitos entendem que essas características remetem a Moisés e a Elias, no tempo em que estes profetizaram. E em continuidade a esse debate, alguns pesquisadores entendem que essas duas testemunhas falam do Antigo e do Novo Testamento. E por fim, há uma linha de entendimento reformada que entende que essas testemunhas está sendo representada pelo testemunho da igreja. Fechando estas linhas de entendimento, agora eu estarei lendo Apocalipse 11, do versículo 7 ao 12, que nos diz a palavra de Deus. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo.
E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: suba para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Louvado seja Deus! O ministério das duas testemunhas também tem a intenção de indicar o papel da igreja nos eventos do final dos tempos. É provável que sejam dois indivíduos que aparecerão nesse período final da história mundial e reproduzirão os ministérios de Elias e Moisés, a lei e os profetas. A morte e a ressurreição das testemunhas formam um paralelo com a morte e a ressurreição de Cristo e simbolizam o chamado a todos os cristãos, vitória por meio do sofrimento. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus nos diz que no mundo teremos aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo, Ele está conosco dentro do barco. E seja qual for a tempestade, seja qual for o vento contrário, seja quais forem as lutas, irmãos, os desafios, Cristo, Ele está conosco dentro do barco. E por fim, irmãos, estaremos estudando o 7º tópico da nossa revista, que tem por tema a 7ª trombeta. Está registrado em Apocalipse 11, do versículo 14 ao 19, que nos diz a palavra de Deus. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus! E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Louvado seja Deus! Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu santo nome. Louvado seja Deus, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. A 7ª trombeta anuncia o terceiro ai, do qual emergirão os juízos das 7 taças. Porém, em vez de juízo, encontraremos uma celebração celestial pela vinda do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O juízo do terceiro ai é proclamado em vez de descrito, pois sua visão assombrosa rememora a conclusão da ira e a chegada à tarefa tripla de julgar, recompensar e destruir. Todos os temas da Bíblia se unem no evento descrito aqui. A declaração das vozes celestiais relata o fim do reino deste mundo, dominado pelo pecado. Romanos 8, de 19 ao 20. De forma ainda mais maravilhosa, elas anunciam a chegada do reino do único Deus, o Senhor e o seu Cristo. Certamente, Deus sempre esteve no seu trono, mas aqui, o relato é que o mal será destruído para sempre. E quando o plano da salvação chegar à sua plenitude, Deus finalmente reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus! Quando o plano da salvação chegar à sua plenitude, Deus, finalmente, reinará pelos séculos dos séculos. Finalmente, na última trombeta, o santuário celestial será aberto e a arca da aliança será revelada. Deus viverá entre o seu povo e a sua presença se fará uma realidade eterna. Louvado seja Deus! A arca da aliança simbolizava a presença de Deus, a expiação e a aliança de Deus com o seu povo. Isto para lembrar que Deus é Deus da aliança e das promessas. Efésios 2, do versículo 12 ao 13, nos diz a palavra de Deus. Naquela época, vocês estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Em Isaías 40, do versículo 10 ao 11, parte A, nos diz: o soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as suas ovelhas. No fim de tudo o que ele prometeu, desde a aliança com Abraão até a aliança com Cristo, será cumprido. Em 1 Coríntios 15, versículo 52, nos diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu vou repetir, irmãos. Um momento, num piscar e abrir de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado seja Deus. Glórias, glórias e glórias ao único digno de toda a honra, glória e louvor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E caminhando para a nossa conclusão, irmãos, a mensagem para os dias de João e para os nossos dias, ela é clara. Devemos ajudar crentes e descrentes, igualmente, a perceberem o que está em jogo. A idolatria em nossa sociedade não é tão notória, mas é tão real quanto o foi nos dias de João. Por definição, idolatria é tornar algo terreno em Deus e adorá-lo, da mesma forma que o Deus da criação. Qualquer coisa que coloquemos acima de Deus em nossa vida é um ídolo. Deus utilizará as próprias forças espirituais demoníacas deste mundo e os seus recursos, e por meio deles revelará a condição absurda do mundo. E isso é tão verdadeiro hoje quanto na época em que o livro foi escrito. Os que confiam totalmente na cultura secular e no estilo de vida secular estão destinados ao juízo divino. Ainda há oportunidade para o arrependimento, mas ninguém sabe quanto tempo falta. O período descrito aqui pode começar logo e o tempo é curto. Porém, é encorajador saber que fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13 nos diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Louvado seja Deus. É encorajador saber que fomos selados pelo Espírito Santo e que o nosso futuro está garantido por Deus, cujo poder é sempre exercido em nosso favor. Louvado seja Deus. No presente texto, vemos ainda que somos selados para sermos guardados da ira de Deus contra este mundo mau que se manifestará nos últimos dias. Embora essa seja uma passagem futurista, descrevendo os eventos do período do fim da história humana, ela se aplica aos cristãos da época de João e, portanto, a nós também, como uma promessa de que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Todavia, isso não nos livra das perseguições. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deus guarda o seu povo dos efeitos dos selos, das trombetas e das taças. Porém, o anticristo e seus seguidores farão guerra contra nós. O chamado deste livro é a perseverança fiel em meio à oposição do mundo que certamente enfrentaremos. Em Mateus, capítulo 24, do versículo 10 ao 14, a palavra de Deus nos diz: nesse tempo,
muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e seguirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. O tempo da oportunidade é agora. O amanhã pode ser tarde demais. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, o tempo da oportunidade está aberto. Declare que o aceita como um único e suficiente Salvador. O tempo da oportunidade é agora. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Somente você pode permitir que Ele entre em sua vida declarando que o aceita como único e suficiente Salvador. Irmãos, o tempo da reconciliação está aberto. Volte-se para o Senhor Jesus enquanto é tempo e busque-o enquanto se pode achar. Busque-o em espírito e em verdade. Amados irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus ministra às igrejas. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E que nós, enquanto igreja, estejamos preparados. Louvado seja Deus. Que Deus a todos dê discernimento, dê direção e a todos nos abençoe. Amém e amém.